Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Então, vamos hoje dar continuidade, né, à nossa reflexão, ao debate que a gente vem fazendo. Eu tinha como intenção inicial, a gente vai continuar discutindo o processo de socialização do indivíduo e como se forma, né, essa dimensão, né, do indivíduo inserido, né, imerso num ambiente social mais amplo, o que que influencia o que, se a sociedade seria resultado ou não das relações individuais e seria um produto, e com isso a gente teria a capacidade e as condições de interferir de fato no funcionamento da sociedade, ou se a sociedade seria, vamos dizer assim, um ente, uma dimensão na qual tivesse condições de determinar tudo que somos de maneira muito consistente, né? Vamos dizer assim, muito substantiva, de forma que tudo o que pensamos, a maneira que agimos, como nos comportamos, o que acreditamos, o que valorizamos, seria, por sua vez, efeito somente daquilo que a sociedade coloca em nós, né? Ou seja, com isso a gente vai estar dando continuidade na nossa reflexão de qual o nível de determinação dos indivíduos na sociedade e qual o nível de influência da sociedade no comportamento dos indivíduos. A gente vai continuar desenvolvendo. Só que hoje a gente teria, na verdade, eu mudei um pouco agora no momento da gravação, porque eu percebi que ficaria um vídeo muito extenso e acho que também não seria a melhor maneira de estar permitindo a vocês a imersão, né, o acesso ao pensamento dos três pensadores, né, que são considerados os fundadores da sociologia e do pensamento sociológico, conforme eu já havia dito anteriormente, Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, né? Hoje a gente vai começar então eu resolvi dividi-los nas próximas 3 aulas, contando com a de hoje. Eu estaria tratando sobre o pensamento de cada um desses pensadores. Então hoje eu faria uma introdução ao pensamento do Marx sobre essa questão, sobre a relação entre os indivíduos e a sociedade. Na próxima aula eu já trabalharia Emile Durkheim e na seguinte Max Weber, né? E os três pensadores, eles imaginam essa dinâmica entre o indivíduo e a sociedade, ou a construção, né? Esse processo de socialização dos indivíduos, ou formação dos indivíduos no meio da sociedade, por caminhos diferentes, utilizando leituras diferentes da mesma questão, do mesmo processo. Por isso a pertinência sempre da gente fazer o diálogo entre os autores e não ter somente ou não reduzir a nossa reflexão somente a um deles, e sim fazer o diálogo sobre eles, né? Então, sociedade e socialização dos indivíduos. A gente vai começar hoje discutindo um pouco sobre Karl Marx. Eu acho que é sempre importante a gente não perder de vista que o Marx, além de ser um pensador de grande envergadura, né, ser um pensador muito importante para o pensamento sociológico, não só para o pensamento sociológico, para o mundo ocidental desde o século XIX, para o pensamento político, para o ativismo político, a gente deva compreender que o Marx, além de um intelectual, não perder isso de vista, ele também era um importante militante, né? Ele fazia da sua reflexão e do seu pensamento filosófico, da sua reflexão, da sua produção intelectual, também uma utilização com uma certa finalidade política, né? Então, Marx ele tinha como objetivo, né, por uma interpretação que ele fazia do capitalismo como fenômeno social e econômico, ele tinha como objetivo produzir ideias, pensamentos, reflexões e ações no sentido da superação do capitalismo como modo de produção e de relações sociais, né? Então, isso é sempre o pano de fundo que a gente precisa analisar o Marx, o que, por sua vez, não necessariamente permite a gente enquadrar, né, observar o pensamento tanto de Emile Durkheim como Max Weber. Embora eles tenham refletido sobre questões que sejam próximas, a relação que estabeleciam com o pensamento, cada pensador estabelecia uma relação distinta com aquilo que ele pensava, com aquilo que ele refletia, com aquilo que ele produzia, com aquilo com aquilo com que ele produzia. Então, o pensador Marx ele era um pensador militante, né? E ele tem uma frase que é da ideologia alemã, de um livro chamado Ideologia Alemã, que ele faz a discussão
sobre o pensamento filosófico alemão, e sobre, dentro da disputa do marxismo, do campo hegeliano, que o Marx bebe muito das ideias de Hegel, perdão, Engels não, de Hegel. Então ele era da esquerda hegeliana, não vou entrar nessa discussão, mas só para que fique a curiosidade, caso vocês tenham maior interesse de pesquisar sobre a história do pensamento marxista e do marxismo. O Marx era da esquerda hegeliana, ele faz uma discussão sobre idealismo, materialismo e com a esquerda hegeliana sobre essa questão da filosofia. Então ele tem uma frase que é muito famosa que é a seguinte: os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras. O que importa agora é transformá-lo. Então, ele nesse sentido, ele está confrontando o pensamento filosófico do sentido do idealismo e de uma ação, de uma prática, né? De uma teoria e prática, de ação transformadora e não somente interpretação do mundo. Por que eu estou querendo e coloco essa discussão sobre a socialização dos indivíduos a partir disso? Porque se vocês observarem, já de imediato o Marx parte de uma crença de que cabe aos indivíduos, e existe essa possibilidade dentro da questão que a gente colocou, dentro dessa dinâmica de o que influencia quem e quem determina o que, embora depois vocês vão perceber que existe uma certa contradição. Mas o Marx coloca no horizonte de possibilidade de imediato, através dessa frase, que é possível os indivíduos, de uma maneira, interferirem e transformarem o mundo. A reflexão seria um momento fundamental, com isso Marx não está negando o papel da teoria, mas está afirmando que a teoria é um momento apenas do processo de transformação da sociedade. Então, se os filósofos interpretaram o mundo de diferentes maneiras, identificando os fenômenos sociais, a própria sociedade no seu funcionamento, nos seus mecanismos, cabe agora, no momento, transformá-lo. E como transformar a sociedade? Através da política. Mas ele quer dizer com isso, em alguma medida, negar um sentido único do processo de determinação social. Ou seja, a sociedade não é imutável, é possível transformá-la. E aí, a partir disso, e dando continuidade no viés de interpretação do Marx sobre o mundo, ele diz que a sociedade é a história do mundo. Uma outra frase muito emblemática, muito importante do Marx, que está presente no Manifesto Comunista, ele resume a história do mundo como a história do mundo, ele resume a história do mundo como um produto, um resultado da luta entre classes em torno da riqueza social produzida, que seria resultado do trabalho social. Então, o Marx ele diz nesse sentido que mesmo ele reconhecendo que existe uma possibilidade histórica e sempre é possível historicamente a transformação da sociedade, ou seja, para além de somente reconhecer a transformação da sociedade, a sociedade e as mudanças na sociedade são sempre produtos das lutas de classes que são inerentes ao funcionamento da sociedade. E que luta de classe seria essa e por que existiria essa luta de classe? Então ele diz que os indivíduos eles se comportam de maneira determinada, e aonde estaria essa determinação? Essa determinação estaria de acordo com o pertencimento da classe social que cada indivíduo possivelmente estivesse inserido, né? Então, a luta de classe ela ocorre porque existe uma organização do trabalho que produz riqueza, que gera condições sociais de sobrevivência para a sociedade no seu conjunto, só que essa riqueza ela seria apropriada de maneira desigual entre aqueles que detêm os meios de produção, concentrando através de ideologias como religião, como crenças em torno de leis, mas isso é uma outra discussão para eu não me fugir. O que importa no momento é que vocês compreendam que existem pessoas que detêm os meios de produção, os proprietários, e aqueles, de uma maneira muito simplificada, aqueles que não possuem os meios de produção. E cabe, para a sua sobrevivência, se submeter ao poder desse grupo social reduzido, menor, que detém os meios de produção. Por sua vez, isso produziria, historicamente, conflitos sociais nos âmbitos das relações de produção, né? No âmbito das relações de produção. Toda essa estrutura em que uns detêm a propriedade e outros não, constitui um modo de produção que, por sua vez, produz relações de produção.
E quais seriam essas relações de produção? Seriam relações de conflito entre as classes sociais. As classes se organizariam de acordo com sua condição, com a sua posição, nessa maneira, nessa forma de organizar o processo produtivo. É uma teoria um tanto quanto complexa, detalhada, que é difícil às vezes compreender numa única explicação, de uma só vez, mas a gente vai caminhando. Não se preocupe em relação a isso, que isso é apenas uma discussão preliminar sobre o pensamento de Marx e a leitura que ele faz da sociedade. Se vocês perceberem, a gente está discutindo agora como o Marx compreende a sociedade. Então, a sociedade, para até fazer uma colinha aqui, os indivíduos se relacionariam de maneira determinada e que, para que a gente possa compreender a sociedade, é necessário compreender, sobretudo, como o homem transforma a natureza através do trabalho. O trabalho seria uma essência da existência humana. E a história da sociedade, a história do homem, a história da humanidade, poderia ser explicada através da maneira que o homem transforma a natureza através do trabalho. Esse processo de transformação da natureza através do trabalho, ao longo da história, estaria submetido a relações de poder que estruturariam uma divisão do trabalho e uma organização do trabalho de forma que existissem os não proprietários e os proprietários. Com isso também, o Marx já está desde imediato afirmando que não existe uma naturalidade nesse processo estrutural, ou nessas estruturas da divisão da riqueza, da própria ordem capitalista, da maneira que a sociedade se divide economicamente entre ricos e pobres, proprietários e não proprietários. Ele já de imediato entra numa discussão sobre a artificialidade, vamos dizer assim, dessa estrutura social. Então, ele diz que os homens constroem a sua história a partir das relações sociais, através das relações de produção, ou através da produção material da sua própria existência. É possível analisar a história do mundo entre as diversas formas de produção material da existência do homem, ou seja, de que maneira as pessoas se organizam, as sociedades se organizaram para produzir e reproduzir os recursos da sua própria sobrevivência, da sua existência, e é possível analisar, a partir disso, dessas formas de organização, como as sociedades se relacionavam em torno dessa produtividade, desses processos produtivos. E é o que o Marx chama de relações de produção. Então, se a gente for observar no pensamento e na análise sociológica que o Marx faz da sociedade, ao longo da história, a gente poderia, de maneira simplificada, dividir modos de produção, ou seja, formas ou nas quais as sociedades se organizam para produzir, e, por sua vez, essas organizações estabeleceriam relações de produção, estruturas que organizavam a maneira com que a sociedade definia o seu modo de produzir. Espero que esteja sendo claro, né? Então, por sua vez, essas relações de produção, esse modo de produção que produziria relações de produção, por sua vez, definiria e dividiria a sociedade numa discussão que a gente já fez sobre estratificações sociais, dividiria... Não fizemos, a gente vai fazer ainda, eu fiz com um segundo ano. Em classes sociais. O Marx tem, em alguma medida também, a análise da história do mundo dentro de um viés econômico, dentro de um viés de que a história do mundo seria sobremaneira determinada por interações sociais como resultado de relações econômicas, né? Então, as classes sociais, grosso modo, na história do mundo, e a luta de classes na história do mundo, se dividiria sempre em torno de proprietários e não proprietários. Aqueles que possuem os meios de produção, os recursos e as condições para produzir, e aqueles que são obrigados a se submeterem a esses detentores, e, em alguma medida, sendo submetido também à condição de exploração do seu trabalho. Porque tem um pano de fundo também importante que eu ainda não disse. O Marx entende que a sobrevivência ela só é possível graças ao trabalho social, ao trabalho socialmente produzido, à riqueza social socialmente produzida, coletiva, né? Só que existe uma distorção na história do mundo que produz a luta de classes,
que, de modo geral, essa riqueza social produzida, produto do trabalho social, é apropriada por uma minoria que explora, de modo geral, produzindo a partir de diversos recursos, desde ideologias à força, violência, submetendo a maioria à exploração do seu trabalho e garantindo uma estrutura privilegiada para essas minorias. Esse, grosso modo, é a crítica e a reflexão que o Marx vai fazendo entre a socialização dos indivíduos e o próprio processo de formação das sociedades, né? Então, a classe dos não proprietários, o Marx entende que é possível mudar, e aí é onde ele chega nas ideias socialistas, comunistas, né? Que é possível transformar a sociedade a partir da tomada de consciência dessa classe dos não proprietários. Ele diz, inclusive, que no capitalismo a gente tem um processo de simplificação social entre um antagonismo estrutural no âmbito das relações sociais, entre a burguesia, que seria a detentora dos meios de produção, e os proletários, ou proletariado. Proletariado, inclusive, vem uma palavra de origem romana, que o significado literal é posse dos filhos, né? Marx utiliza esse conceito para dizer que os trabalhadores, os operários, o proletariado, deteria como única posse os próprios filhos. Então ele diz que a luta que poderia produzir a transformação radical da sociedade, a subversão dela, subversão no sentido de inverter a ordem, né? Subverter, né? Inverter a ordem dessa estrutura social, seria a tomada de consciência daqueles que não possuem propriedade, dos não proprietários, e a partir de uma luta radical, de uma luta política, mas conscientizado da sua condição de existência, eles teriam condições de transformar a sociedade e produzir uma sociedade, na visão do Marx, superior, mais evoluído. Marx tem também, dentro da sua teoria, uma certa compreensão evolutiva, muito inspirado também nas ideias darwinistas, que são uma outra discussão, mas é só que vocês tenham isso como referência. Então, o Marx ele tem uma explicação sociológica, por fim, para encerrar, que se prende que existe um nível de determinação, sim. Essa determinação do processo de socialização dos indivíduos está de acordo com a maneira com que a sociedade se organiza nos processos produtivos, no qual o Marx define e chama de modo de produção, que produz suas relações de produção, e essas relações de produção são estruturadas dentro de uma lógica de classes sociais, que lutam historicamente, que por sua vez, essa luta entre as classes em torno da riqueza social, que seria resultado do trabalho social, do trabalho coletivo, e essa apropriação dessa riqueza é desigual, por isso gera a luta de classes. As classes não possuidoras estão sempre lutando pela melhoria das suas condições de vida, e que, por sua vez, as classes proprietárias seriam aquelas que defenderiam de maneira radical os seus privilégios. Nesse sentido, o Marx explica que a história do mundo, ela se explicaria, das sociedades, se explicaria por esse caminho, e que a sociedade e os indivíduos se comportariam de acordo com essa lógica, seja pelas relações de trabalho e pelos conflitos em torno dessas relações de trabalho que permitiriam mudanças ou manutenção, né? Eu vou passar um pequeno exercício, espero que tenha sido claro, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, é só fazer contato lá no Google Classroom. Sempre é difícil, né, gente? Às vezes a gente fazer uma argumentação linear, sempre ressaltando essa limitação, porque para não ficar o vídeo muito longo, então eu acabo tendo que fazer uma argumentação muito linear, sem interação, então isso torna a coisa um pouco mais complicado, porque eu também tenho que tentar acelerar o argumento para não estender muito o vídeo. Então, o próprio ritmo de fala pode ficar um pouco prejudicado, mas espero que vocês entendam. Estou tentando fazer o melhor para qualificar a nossa relação com os conteúdos, tá? Um grande abraço, saudade, em breve a gente se encontra.